Olá, senhoras e senhores do podcast do Miss Brasil, aqui é Rodrigo Marinho, seu podcaster. Hoje entrevistando Matt Montenegro, empreendedor e sócio fundador do Piggyback. Matt, seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Mises Brasil. Cara, obrigado pelo convite. É um prazer, um privilégio estar aqui falando com você de novo, né? Tem um tempo que a gente conversou juntos, fizemos uma live sobre aquele livro Seis Lições. Então, Isso. é bom estar de volta aqui conversando com você. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Matt, eu, como lhe falei, lhe acompanho no Instagram. Você faz um trabalho sensacional por lá de divulgação, né, sobre empreendedorismo, sobre mercado, sobre liberdade de expressão, que eu acho que tem um pouco a ver do que o Piggyback aí representa e faz hoje, né? Talvez não adivinhasse que ia ser tão importante para a situação atual como está sendo. Mas a primeira pergunta que Sim. eu te falo, né, como alguém que quer divulgar as ideias, que tem por objetivo no seu site, na sua plataforma divulgar as ideias, há limite para a liberdade de expressão? Essa é uma pergunta difícil de trazer uma resposta simples, né? Porque se a gente for olhar pelo lado filosófico, a liberdade de expressão ela não deveria ter nenhum limite, pelo menos na minha opinião, né? Então, no meu conceito, né, ou a maneira como eu enxergo, se você impede uma pessoa de falar, você está impedindo essa pessoa de pensar, né? Porque a fala, ela é a materialização, ou ela consiste na fala, né, aquilo que a gente concatena na nossa mente e o que a gente produz, né? Então, você impedir, né, essa verbalização do seu pensamento ou daquilo que você acredita é bastante perigoso. Então, é claro que existem assuntos muito difíceis, controversos, que nos colocam em xeque, né? Poxa, esse assunto deve ser falado, a gente deve repetir ou a gente deve pronunciar. Eu entendo que existe essa dificuldade, né? É um desafio, né? É um paradoxo que a gente vive, mas, por outro lado, o preço que a gente paga, né, por ter a liberdade de expressão é ouvir algumas groselhas de vez em quando e algumas coisas que nos desagradam bastante. Então, isso faz parte da liberdade de expressão no seu conceito mais amplo, pelo menos na minha percepção. Então, se a gente fosse colocar assim, existe um limite na liberdade de expressão, de maneira pragmática, a resposta é sim, existe. Qual que é o limite que existe hoje na liberdade de expressão? Aquele que o Estado impõe. Esse é o limite da liberdade de expressão. Agora, se a gente for olhar pelo lado filosófico ou pelo lado aqui de uma conversa mais ampla e profunda, eu acredito que não deveria haver liberdade de expressão, até não deveria haver limitação na liberdade de expressão, até porque é no embate das ideias que a gente fica com as melhores ideias e elimina as piores e as mais horríveis, né, e abjetas que possam, porventura, ser apresentadas até por nós mesmos. A ideia da liberdade de expressão é você ouvir aquilo que você repugna, né? Não é aquilo que você gosta. É muito Sim, confortável ouvir o que você gosta, né? sem dúvida. O Pingback, né? Que é a plataforma que você lançou há pouco tempo, né? Deu o quê? Um ano? Um ano e meio? Nada, a gente está com quase 3 anos de vida já. A Pingback ela Uau! começou em 2000, ela começou em 2020. Te contar rapidinho qual que é a ideia da Pingback e como que surgiu isso, tá? Sem fazer muita propaganda, porque não é a minha intenção, mas só explicar porque acho que vai dar para entender o arco do porquê que eu falo bastante sobre esse tema. É um tema que me custa e eu tenho um apreço muito grande por ele. Eu escrevo na internet, ou para a internet, como a gente chamaria, no jargão, há mais de 10 anos. Eu já conheço bastante como escrever para a internet, essas coisas todas. É um costume que eu tenho. Escrever é um costume meu. Sou formado em comunicação social, então sou formado em publicidade. Venho dessa área, leio bastante. Eu tenho uma cultura de escrita. É algo que eu gosto de fazer, sempre gostei de fazer. E, cara, quando eu fui observando há alguns anos atrás, e sobretudo a partir de meados de 2015 para 2016, eu percebi que o caldo estava entornando, ou iria entornar em algum momento, sobretudo quando a gente fala da internet. Se você for observar com cuidado, até por volta de 2012, 2013, a gente não existia uma controvérsia. Se você falar assim, não era controverso você falar falar sobre, olha, a gente tem que defender a liberdade de expressão, as pessoas têm que ter o direito de falar, elas têm que ter o direito de se expressar. Isso era pacífico para qualquer espectro ideológico. Então, por exemplo, você vai observar diversos ativistas, ou hacker ativistas, ou ativistas digitais, ou até mesmo pessoas de qualquer espectro ideológico mais clássicos, né, mais antigos, todos eles tinham pelo menos uma coisa em comum, que era defender a liberdade de expressão, seja de direita, seja de esquerda.
eles defendiam liberdade de expressão. Isso sempre foi um tema que custou muito caro. Você vai pegar, por exemplo, os movimentos lá na Universidade de Berkeley, lá nos Estados Unidos, em meados dos anos 60 para 70, havia era muito forte a defesa da liberdade de expressão, era um tema muito caro para eles, custava muito caro, e é importante ressaltar que era um movimento, não era um movimento de direita, por exemplo, né? Era um movimento que ali já começava a O Milk, se né? misturar. Ele misturava começava a se misturar com Flower Power, né? Era um movimento que já era mais para o lado progressista, no viés progressista, do que no lado, vamos falar assim, conservador. Então, esse é um ponto importante de destaque com relação à parte, vamos dizer assim, mais moderna da liberdade de expressão. Então, a gente vem até por volta de 2015 para 2016, assim, você percebe que ainda havia esse ponto pacífico entre os diferentes espectros políticos. Só que aí teve um advento, né? Ou seja, teve um evento muito grande, muito forte, um divisor de águas, que foi a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. E quando a eleição dele ocorreu, em 2016, foi colocado, essa questão da liberdade de expressão, ela começou a ser colocada em questionamento, ela começou a ser questionada pela esquerda, pelos progressistas de maneira geral, dizendo assim, a gente tem que colocar algum limite, precisa haver algum limite, tem que ter alguma maneira da gente fazer um controle, uma regulação, etc. Então você vai perceber que esse assunto começou a crescer em preocupação na esquerda, sobretudo quando eles perdem a eleição para o Donald Trump lá nos Estados Unidos em 2016. E aí, Que quando a aí, gente... né? Que aí as Falando democracias sobre o morrem, né? Ocidente, tá? E falando assim, sobretudo sobre o Ocidente, tá? Não estou entrando em Tá. outros aspectos de outros lugares, Perfeito. porque aí é mais complexo da gente entrar em assuntos mais delicados de outros países no Oriente que tem uma cultura muito diferente. A gente teria que gastar bastante tempo para falar sobre. Obviamente, lá tem uma supressão absurda da liberdade de expressão, etc. Nem precisamos entrar em tantos detalhes, isso para a gente é bastante claro. Mas falando sobretudo aqui da nossa parte mais do ocidental, esse assunto ele começa a entornar, esse caldo começa a entornar pós-eleição do Donald Trump. A gente vai lembrar muito bem a alcunha que ele trouxe, né, chamando a CNN de fake news. Então você tem esse conceito de fake news crescendo por meio do próprio Trump, né, que faz esse jargão crescer, né, e ganhar as capas das revistas e ganhar notoriedade nas conversas do cidadão comum. Mas aí eu observando esse movimento, o que eu vi, cara? Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada. As redes sociais, elas começaram por volta de 2004, mais ou menos, e começaram muito bem, sempre com uma defesa muito grande da liberdade de expressão, né, do direito das pessoas dizerem aquilo que elas pensam, etc. Aí a gente tem esse fenômeno avançando as casas, a gente tem esse fenômeno do Donald Trump, e aí o que acontece que a gente percebeu com essas redes sociais foi o seguinte: elas precisavam validar um modelo de negócios, ou seja, elas precisavam se validar enquanto uma empresa, enquanto negócio. E nesse desespero de tipo, cara, eu preciso dar dinheiro, você tem um fantasma que é a bolha da internet em 2000, 2001, então você tem um deserto muito grande no setor, na indústria tecnológica durante esse período até 2004. Então, quando essas empresas elas surgem obviamente, né, com serviços gratuitos, etc. Mas elas colocam assim, cara, a gente precisa fazer dinheiro, a gente tem que dar resultado, etc. Você pega o Twitter, por exemplo, se não estou enganado, ele demorou pelo menos uns 7 anos para começar a ter receita, por aí. Então, quando você vai observando esse caminho deles, eles falam, cara, a gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma. E a maneira que eles encontraram de ganhar dinheiro foi veicular anúncios na sua plataforma, nas suas respectivas plataformas. E por que esse modelo acabou sendo um tiro no pé, né, ou sendo sendo a grande traição deles mesmos, né? Eles mesmos acabaram entrando numa contradição muito grande. É muito simples, porque para você ganhar mais dinheiro ou para você maximizar os seus resultados, né, as redes sociais, elas precisam dispor, né, ou expor mais anúncios. Elas têm que veicular mais anúncios. Quanto maior a quantidade, obviamente, mais dinheiro elas ganham. Então aí começa a brincadeira do que a gente chama do algoritmo, né? Então, poxa, eu preciso ganhar mais dinheiro. Se eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso expor mais anúncios. Para expor mais anúncios, eu preciso colocar esses anúncios em conteúdos que viralizam mais, em conteúdos que alcançam mais pessoas, em conteúdos que sejam, enfim, que eu consiga imprimir ali no feed de mais pessoas. Quanto mais escalável, quanto mais eu conseguir espalhar esse conteúdo, mais anúncio eu consigo veicular ali. Então, eles precisavam ir por esse caminho, e foi esse caminho que eles escolheram. Então, por exemplo, se você falasse, eu dou um exemplo, sei lá, vamos supor que você goste muito de, sei lá, Fusca.
Fusquinha velho, tá? Você adora Fusquinha velho. Você tem um perfil no Instagram sobre Fusquinha velho. Cara, poucas pessoas no mundo gostam de Fusquinha. Tem gente que gosta, Fusquinha é legal e tal. Então, alguém vai falar, não, eu tenho Fusquinha do Itamar, eu tenho Fusquinha tal, não sei o que lá, o meu é placa preta, assim, assado, não sei o que lá. Legal, tem uma certa comunidade em torno desse assunto. Beleza, joia, isso existe de fato. Só que não é grande o suficiente para maximizar a veiculação de anúncios para essas redes sociais. Então, esse conteúdo ele não é tão interessante para elas. Eles precisam de um conteúdo que seja mais raso, um conteúdo que seja, né, que seja mais horizontal, que alcance um número Mais de pessoas. pasteurizado, né? Exato. Então, eu preciso de um conteúdo desse, porque esse conteúdo eu consigo ter muito mais visualizações de anúncios do que um conteúdo sobre Fusquinha. Fusquinha eu vou atingir algumas dezenas de milhares, centenas de milhares, com muita sorte, milhão. Agora, se eu pego um vídeo de uma dancinha, se eu pego um vídeo que é mais, que a gente chama de, né, a gente fala em infotenimento, um entretenimento com um pouquinho de conteúdo, eu consigo expandir, né, levar esse conteúdo para muito mais longe. E aí sim, nesse conteúdo eu consigo, então, com muito mais escala, colocar muito mais anúncios. Então aí começa a supressão de outros conteúdos, que são os conteúdos. Pô, eu te sigo, eu quero ver os seus conteúdos. Só que o que acontece? Eu começo a receber outros conteúdos diferentes, porque eles precisam maximizar a entrega de publicidade para ganhar dinheiro, né, para manter o seu negócio de pé. Então começa aí o problema. Só que aí quando você. Só Aí que só aí fechando. só para pegar esse ponto. Então, eu que te acompanho, que quero estar seguindo teu conteúdo, se o teu conteúdo não tiver esse interesse de uma divulgação macro, ele acaba não chegando em mim, ele não é entregável. Por isso que muita gente começa a É, ele, reclamar da época do Facebook, que o Facebook não está entregando o que se colocava. Sim, exato. Pega um exemplo relativamente recente, né? Já não é tão recente assim. Mas lembra das fanpages no Lembra? Facebook? Lembra que quando eu, tipo, era a melhor coisa que você podia ter na vida era uma fanpage no Facebook. Porque uma fanpage no Facebook, cara, você entregava conteúdo pra caramba. Se você tinha 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores ali, cara, esse conteúdo era. O conteúdo que você publicava ali, ele era impresso, né, na página, no Ele feed do chegava, né? cara que tava. Ele chegava. Ao ponto que, quem googlar aí rápido vai lembrar, vai conseguir achar, que a gente chama de alcance zero. Eles reduziram o alcance, foram reduzindo gradativamente o alcance, né, das postagens das fanpages até ele chegar em zero, praticamente zero ou virtualmente zero, porque eles queriam que quem tinha fanpage fizesse, na verdade, anúncio. Então, para eles, assim, não, peraí, velho, eu tô dando aqui para esses caras com fanpage, né, a condição de alcançar todo mundo aqui que eles gostariam de alcançar, né, o público-alvo que eles têm aqui dentro, e eu não estou ganhando nada com isso. Então, eu preciso ganhar algum dinheiro com isso. Então, o caminho que eles seguiram naturalmente foi esse. Então, cara, num primeiro momento, quando você olha, foi uma decisão de negócios. E não foi uma decisão de negócios se pensar assim, com muito friamente, não é que foi uma decisão de negócio assim, quero prejudicar A ou B, eu quero atrapalhar esse ou aquele. Não, Na quer ganhar verdade, esse dinheiro, cara, né? assim, pô, eu preciso fazer a empresa parar de pé, eu tenho que fazer essa empresa funcionar e tal. Então, eles começaram a fazer esses movimentos. E assim, de novo, eu estou explicando aqui de um jeito muito simples, né, de um jeito muito objetivo, né, muito condensado, só para o pessoal conseguir ter uma percepção. Aí, quem quiser expandir mais, pode buscar mais esses assuntos para aprofundar um pouco mais. Só que aí, cara, a máquina começa a gerar um outro problema, né? Então, o que acontece? Se eu coloco essa máquina que eu posso decidir quem pode ter mais visualização, quem eu maximizo, quem eu posso suprimir, se eu tenho esse poder, eu estou controlando a informação. Eu passo a controlar essa informação. Então, ao observar que eles poderiam controlar a informação, eles passam de fato a fazer isso efetivamente. Então, obviamente que eles vão negar até a morte, né, que não. Só que quando você pega, por exemplo, uma empresa como o Twitter, que foi comprada pelo Elon Musk recentemente, ele agora, né, expondo, né, em favor da transparência, documentos internos, etc., de decisões internas, de como era feito, apesar da companhia negar enquanto estava, né, sob a gestão do Jack Dorsey e depois do outro CEO que teve logo depois, apesar deles negarem veementemente isso, na verdade, eles faziam shadow ban, eles diminuíam o alcance de conteúdos, viralização de conteúdos de ordem de espectro político, de ordem ideológica, ou de acordo com os interesses dele. Então já não era mais uma questão assim, cara, eu preciso vender anúncio. Então veja bem, deixa eu pegar um outro exemplo mais claro, que fica muito fácil de explicar. Por exemplo, os anunciantes, do YouTube viraram e falaram assim uma vez para o YouTube. Estou sempre resumindo bastante, tá, gente? Então, ele falou o seguinte: olha, pessoal, é o seguinte. Os anunciantes não gostam de vincular a sua marca
a conteúdos que usam muito palavrão, de baixo calão, etc. Por mais que seja um conteúdo legal, um conteúdo extrovertido, divertido, poxa, tem marcas que não gostam de se associar a isso. Então, a gente vai diminuir a exposição de anúncios em vídeos que tenham palavrão. Aí o que acontece? Todo mundo tem que parar de falar palavrão, se quiser continuar monetizando o mesmo tanto que monetizava, se quiser continuar tendo nos seus vídeos a mesma proporção, a mesma quantidade de anúncios que tinha antes. Então, você vê que acaba tendo uma linha, um controle editorial, de novo, não necessariamente por, vamos dizer assim, maldade, uma parada maquiavélica, etc., mas porque eles precisam, eles servem os seus anunciantes. Os anunciantes são os verdadeiros clientes dessas redes, né? Então, a mesma coisa aconteceu com a desmonetização de vídeos infantis no YouTube e assim por diante. Porque eles precisam, tipo, de novo, eles dizem, cara, eu não vou correr o risco de colocar uma marca aqui num conteúdo, e esse conteúdo aqui me gerar um problema e tal, então eles, não, então corta, não vai ter, né? Então, é só para mostrar um exemplo de como as coisas começaram, né? Como que, tipo, qual que era a intenção e por que eles estavam fazendo. Essas redes, portanto, cara, elas começaram a ter um controle de informação, um controle editorial muito grande. E esse conteúdo E aí, foi, na hora esse que. Só controle para foi deixar claro, crescendo, entende? só para deixar claro, então na hora que eu consigo controlar o que vai, como vai, eu consigo controlar qualquer coisa, né? É claro, você está controlando a informação. Se Né? você Eu for consigo pegar, por controlar. exemplo, pega um cara muito, não é muito famoso, mas deveria ser, tá? Ele é um cara, ele era um cara mais, era um cara, não, ele era bastante, eu não vou dizer bastante, que não é eu não gosto de rotular as pessoas, mas ele tinha um rapaz, ele teria minha idade hoje, ele teria 36 anos hoje, ele suicidou em 2013, se eu não estou enganado. Não vou contar a história dele toda, mas resumindo é o seguinte, ele chamava Aaron Schwartz. um, é o cara que criou o Reddit, é um cara que criou o RSS, Creative Commons, é um cara espetacular sob a perspectiva de tecnologia, e era um cara mais progressista, bem mais progressista, mais alinhado com os democratas nos Estados Unidos, etc., um jovem, e ele era chamado, né, tinha essa alcunha esse rótulo de hacker ativista, que o pessoal chama. Qual que foi a grande tristeza que aconteceu na vida dele? Ele entendia que a informação de qualidade, conteúdo de qualidade, deveria ser de acesso universal, quase como que um direito humano universal. Ele entendia também que a internet era a ferramenta mais poderosa para difundir e espalhar conteúdo de qualidade para todo mundo. O que ele fez? Ele hackeou a biblioteca do MIT com a intenção de publicar toda a biblioteca do MIT de graça na internet. O MIT processou ele, etc. No meio desse rolo todo, não necessariamente por causa desse processo, ele acabou se matando, infelizmente. Mas ele trazia esse conceito de que conteúdo é poder. Quanto mais você leva conteúdo na mão das pessoas, mais poder você dá para as pessoas, porque elas mesmas detêm conhecimento. Então, se elas têm conhecimento, elas sabem o que está acontecendo, elas têm a capacidade de fazer o juízo de valor, mais independentes as pessoas se tornam. Então, ele defendia, então, veja bem para você ver, então, sem entrar na questão ideológica, ele trazia um pensamento que é um pensamento, na minha opinião, correto, e de fato ele tem razão. Né? Porque, veja, se você for analisar, por exemplo, segundo a ótica da Elizabeth no seu livro Espiral do Silêncio, ela também vai falar que por exemplo, a opinião pública, né, ela é o quarto poder, ou a quarta lei, segundo outros escritores, segundo outros pensadores. E o que eles querem dizer com isso? Eles avançam ainda mais nesse pensamento. Vocês vão falar que no final do dia, todas as demais leis ou todas as demais ordens e poderes dependem desse único poder, porque afinal de contas, quem controla a opinião pública controla todos os demais poderes, É certo? porque Então, tudo vai movimentar a partir da opinião pública, sim, né? então Seja se o você parlamento, o controla, executivo, o então judiciário. se você controla a opinião pública, você controla tudo e todos, né? Inclusive os demais poderes. Então, se você for partir desse princípio, o Aaron Schwartz ele estava correto. Afinal de contas, o conhecimento, né? Ou seja, aquilo que dá capacidade das pessoas pensarem por si mesmas, formarem sua própria opinião a respeito do mundo, a respeito das coisas. Se você controla isso, você controla as pessoas, você controla os poderes. Então é aí que a gente vê esse grande desafio. Então, quando a gente vai avançando na história, né, como a gente estava falando, as redes sociais com os seus, com aqueles que trabalhavam dentro dela, passam então, seja com a anuência dos seus top executivos ou não, alguns casos sim, outros não, eles começam então a editar conteúdo nessas redes.
e eles passam, portanto, a falar assim, não, esse tipo de conteúdo pode, esse não pode, esse conteúdo aqui Começa a vou ter dar mais uma alcance ou não. curadoria. É uma curadoria. Eles falam que não, eles afirmam que não, eles de pé junto vão falar assim, não tem, só que como a gente está percebendo, cada vez mais, evidentemente que tem. Olá pessoal, vocês que estão curtindo o episódio de hoje sobre política, já conhecem nosso curso de pós-graduação em Direito, Ciência Política e Liberalismo? Entre no site misacademy.com e saiba mais. As inscrições para as novas turmas já estão abertas. Visite misesacademy.com e conheça o braço acadêmico do Instituto Mises Brasil. Você até fez hoje colocou até um tweet teu aqui no Instagram dizendo: respondendo à pergunta de Steve Gray, Elon Musk confirmou que o Twitter publicou shadow ban, diminuir viralização e impedir que aparecesse trend em contas de candidatos que estavam em plena campanha eleitoral. Será que candidatos do Brasil também foram afetados? Essa é uma forma de curadoria, né? Ou seja, você limitar o alcance, né? Sim, é porque veja só, a gente tem aqui um paradoxo interessante, né? Alguns vão falar assim pra gente. Olha, veja bem, o Twitter ele não é grande o suficiente no Brasil, portanto, tanto faz, tanto fez. Se fosse tanto faz, tanto fez, não tinha necessidade de você bloquear contas no Instagram, desculpa, no Twitter, etc., de seja lá quem for. Agora, vamos para o ponto prático aqui dessa resposta do Elon Musk, que ele dá para uma pessoa. Qual que é o ponto aqui? O Elon está falando que pessoas de dentro do Twitter, quando o Twitter ainda estava na mão do Jack Dorsey, etc., e depois do outro CEO, esses caras, eles controlaram, eles diminuíam alcance, não só da exposição de conta, ou seja, do perfil da pessoa nos resultados de busca do Twitter, etc., quanto também a viralização natural do conteúdo deles, de caras que eram candidatos e que estavam concorrendo eleições nas últimas eleições. E no caso das últimas eleições, não estou me referindo a de 2022. Aqui no caso, a referência, salvo engano aí, eram as eleições de 2020. No caso aí, o Elon Musk está respondendo especificamente as eleições americanas. A pergunta que fica, né, e essa indagação, e vem desde o começo dessa questão do Twitter Files que o Elon Musk está liderando aí, né, liberando em favor da transparência, a pergunta continua sendo essa. Olha, o cerceamento, né, a censura praticada pelo Twitter a um espectro político, a uma gama de candidatos, influenciou as eleições de 2020 nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: houve censura e houve a mesma prática no Brasil? Essa é uma outra pergunta. E a pergunta final, em cima dessa, é: essa censura ou esse cerceamento, se aconteceu no Brasil também, ele foi capaz de influenciar os resultados das urnas? Então, são perguntas importantes, porque, veja, imagina só um candidato que depende bastante das redes sociais e, por algum motivo, alguém na sede do Twitter em São Paulo, naquele momento, acorda e fala assim, não, eu não gosto desse cara, ou não quero que ele seja eleito, entendeu? Ou eu não gosto dele, eu tenho outro espectro político, eu considero esse conteúdo aqui tal, ofensivo ou qualquer coisa tipo assim, mesmo que não fosse, mas para ele porque ele tem outro viés político ideológico, ele vai lá e dá um ban, um shadow ban nesse conteúdo, né? Ou ele impede que esse conteúdo vire trending topics, ou ele impede que o perfil desse cara seja encontrado nas buscas do Twitter. Você está prejudicando esse candidato, que está ali fazendo corretamente sua campanha política, respeitando as regras do jogo, respeitando os dispositivos do TSE, etc., para o uso das redes sociais e tudo mais. Então você não tem aquilo que a gente chama de paridade de forças, ou paridade de armas, né, como alguns chamam, no aspecto político. Aí fica essa é uma pergunta importante que precisa de uma resposta. E veja, não estou falando que a gente tem que anular a eleição, ou não, esquece isso, não estou falando disso. A indagação é muito simples. A que ponto nós chegamos onde as redes sociais elas passaram a ter um poder editorial tão grande ao ponto de controlar a informação e, por controlar essa informação, controlar o que chega nas pessoas, obviamente influenciar os resultados das urnas. Essa é uma reflexão importante, né? E aí fica essa indagação. Você estava falando tudo isso para chegar no pingback. E aí? Estava falando tudo isso para chegar no pingback. Então, percebendo tudo isso que veio acontecendo lá atrás, então eu vi esse movimento muito grande de editoria, de censura de conteúdo, enfim, isso não só nas redes sociais, em outros dispositivos também. Eu fiquei pensando assim, cara, não é possível que a internet, esse bem precioso, esse negócio poderoso que a gente tem, que é capaz de entregar o conteúdo
na mão de qualquer pessoa, sem qualquer tipo de filtro ou sem qualquer tipo de editoria, seja por causa de anúncios, né, seja por causa do seu modelo de negócios, ou seja por interesses políticos, ideológicos, mas focando aqui, sem entrar na questão política, mas focando mais nessa questão de, poxa, modelo de negócios, etc. Como que eu posso entregar na mão das pessoas algo, ou como que eu mesmo, que gosto de me comunicar, gosto de falar, quero dar a minha opinião, quero me expressar, etc., como que eu posso fazer para que a minha audiência, as pessoas que gostam do meu conteúdo, que querem me acompanhar, recebam meus conteúdos sem que haja esse cerceamento, essa editoria em cima daquilo que eu falo. E aí, estudando um pouco mais a fundo, eu percebi que você tinha uma última fronteira, vamos falar assim, né? Existe um protocolo, que é o protocolo de e-mail, que era um protocolo que é muito difícil, tipo, ele não tem um controle, ninguém é dono do protocolo de e-mail. Então é muito difícil você controlar isso, praticamente impossível. Você pode criar algumas camadas de serviço em cima, etc. Mas é muito difícil de você controlar isso. Não tem como você, sei lá, impedir uma pessoa de disparar um e-mail, de você chegar na caixa de entrada de outra pessoa. É bastante complicado, né? Bem complexo você conseguir impedir isso de acontecer. E aí, cara, um outro aspecto que eu fui perceber ao estudar esse assunto é que a gente troca de e-mail menos do que a gente troca de telefone, por exemplo. Então, o e-mail ele é quase que um ID único na internet, como se fosse o nosso CPF. Então, se você for observar esses dois caminhos, poxa, é um protocolo que tem pouquíssimo controle, as pessoas nem é possível controlar ele, porque ele é muito livre, parecido com o RSS, por exemplo. Você tem isso, e você tem junto, somado a isso, o endereço de e-mail da pessoa, que é algo que ela não troca de jeito nenhum. Tem um monte de gente aí usando aí @hotmail.com, @uol.com.br, etc. Eu uso o Hotmail até hoje. Pois é, você tinha que trocar isso aí, né, velho? Mas enfim, todo mundo usa esses e-mails mais antigos, mesmo que você tenha um e-mail, sei lá, mais profissional, vamos falar assim, né, do seu domínio, etc., você ainda mantém o seu e-mail tradicional, o seu e-mail anterior, porque é sua história, É etc., prático, você ó, mantém isso. Rodrigo Saraiva Marinho, @hotmail.com, velho. É Você prático vai pra manter. cacete. Então, você vai manter isso. Então, percebido isso, eu falei assim, cara, é isso. Então, a Pingback ela começou dessa forma. A gente permitia que as pessoas subissem a sua lista para lá, ou fizessem a sua lista na Pingback, e não só fazendo a sua lista ali, elas conseguissem disparar o seu conteúdo direto na caixa de entrada dos seus assinantes, né? Então, quais são os conceitos básicos que a Pingback trouxe? A Pingback cresceu e avançou bastante, né? Hoje a gente entrega uma solução muito mais completa para o criador de conteúdo na internet, mas coisas que a gente trouxe dessa época, desse momento de descoberta. A lista de seguidores é sua. Hoje, no Twitter, no Facebook ou qualquer rede social, a sua lista de seguidores é emprestada dessa rede social. Se ela falar que você não pode mais usar essa rede social, você perdeu todos os seus seguidores, acabou o milho, acabou a pipoca. A gente não, a sua lista de e-mail é sua. Esse é o primeiro ponto. Então você tem liberdade e independência. Não gostou do pingback, quer ir embora, sei lá, deu a louca no patrão aqui, alguma coisa aconteceu, beleza. Você pode ir para outro serviço, você pode, sei lá, ter o seu próprio servidor em casa e disparar e-mail da sua casa, se você quiser. Não tem nenhum problema. Vai lá e faz, tá tudo certo. Mas os seus seguidores são seus. Isso é inegociável. A sua lista, a sua audiência tem que ser sua. A audiência do criador de conteúdo é dele, não é da rede social, não pode ser do software, não pode ser de uma outra empresa, é do criador. Então esse é o primeiro ponto que a gente trouxe de volta. Segundo ponto, o seu conteúdo é seu. Então o seu conteúdo, suas regras. Obviamente que se você falar uma groselha lá, a responsabilidade é sua, as consequências são suas. Mas o seu conteúdo é seu. Quem dita o que vai ser dito ou não dito é você, e obviamente você entende, né? Se você tem que respeitar, né? Se você vai respeitar ou não as leis do seu país, né? Do seu respectivo país ou não, mas quem toma essa decisão é você. Né? Então, se você, sei lá, quer falar sobre qualquer assunto específico, isso é uma responsabilidade sua e, obviamente, também as consequências são suas, mas o seu conteúdo, suas regras. Esse é o segundo ponto, então, se você quiser ir embora e levar seu conteúdo embora, você pode fazer também. Se você é deletado, vaporizado numa rede social qualquer, você perdeu tudo, perdeu seus seguidores, perdeu seu conteúdo. Com a gente trouxe esse conceito diferente. Então, a Pingback hoje, ela permite que você leve o seu conteúdo direto na caixa de entrada, sem controle editorial dos seus seguidores. A gente permite que você tenha um canal, né, no caso que a gente chama de comunidade na internet, então você tem ali o seu perfil, que pode ser público ou não, se você preferir, você pode monetizar usando a Pingback, você pode vender outros tipos a gente chama de digital goods, né, ou de conteúdos digitais, seja uma mentoria ou algum outro tipo de conteúdo, você também consegue criar essa espécie de link de pagamento com a Pingback. E a Pingback ela está se tornando cada vez mais uma parada única, né, uma parada completa para o criador de conteúdo manter a sua independência
ter a sua independência garantida nas redes sociais. Então, mais ou menos, né, o que a gente tem construído aqui, para onde a gente está crescendo e avançando, para onde a gente está crescendo e avançando na Pingback, é nessa jornada, nesse caminho, é de deixar os criadores de conteúdo livres, né, deixar eles independentes, manter, né, garantir essa independência deles. E se você for observar, é exatamente como a internet funcionava antes das redes sociais, até o final dos anos 90, no começo dos anos 2000, é exatamente assim que a internet funciona. Eu brinco e eu falo que as redes sociais, embora elas tenham muitas coisas positivas, muitos atributos extremamente interessantes e legais, elas tiraram a internet do seu trilho original e do seu destino, né? Do seu destino que a gente acreditava que ela deveria ter. Então, na minha percepção, a gente está tentando trazer a internet de volta para aquilo que ela deveria ser, para onde ela deveria estar. Legal demais. E para acessar faz como? Cara, pingback.com. Só digitar pingback.com, só criar sua conta lá gratuitamente e boa. Quem é um pouquinho mais velho como eu, chegou a acessar a internet na época pelas universidades, de escada, com um modem de 2.400, exatamente para trocar essas ideias, que era o primeiro. E cara, e assim, a história da internet, ela é fantástica, né? Não é tanto que a nossa conversa, mas ela é fantástica. E se você for observar como ela começou no Brasil também, as universidades elas têm uma responsabilidade muito grande nisso. A UFMG, aqui em Belo Horizonte, ela tem um protagonismo absurdo nesse sentido. Graças a ela, no começo dos anos 90, a gente teve os primeiros servidores, a primeira grande distribuição, a primeira grande rede de computadores interligada, que foram as universidades de Minas Gerais, e assim por diante. Então, você tem muitas coisas super legais que aconteceram ao longo da história. E de novo, quando a gente fala assim, voltar à origem, a gente não está falando de voltar a coisas arcaicas, né, ou dispensar tecnologias novas, nem nada do tipo. A gente está falando que os conceitos, né, a essência desses conceitos e a maneira, né, como eles funcionavam, eles precisam ser resgatados, porque de fato é assim que as coisas funcionavam e foram desenhadas para funcionar, né? Então a gente tem um desvio de curso, a intenção aqui é consertar esse desvio. Assim, tem a ver, mas não tem a ver diretamente. Eu vou mudar aqui o assunto, tá? Tem a ver com o assunto, mas não tem a ver diretamente. Você fala muito nas suas redes sociais sobre o Vale do Silício. As redes sociais do Match é @eusoumatch. E agora várias demissões estão acontecendo, em especial nas redes sociais. Por que demorou tanto? Essa é uma pergunta interessante. Se você for fazer um paralelo, dá para você comparar o período que a gente está vivendo hoje, dá para você comparar com o período da bolha da internet nos anos 2000. Para muita gente que está ouvindo a gente agora, eu espero que em breve, né, de verdade que em breve consiga ver o Brasil campeão pela primeira vez, mas a maioria das pessoas que talvez, não sei se a maioria, mas uma parte significativa das pessoas que estão ouvindo a gente aqui hoje, nunca viram o Brasil ser campeão mundial. E da mesma forma, não conhecem, não estavam conscientes. Eu sou um pouquinho mais velho, eu vi 2 vezes já. Eu também já vi aí algumas vezes. Mas quando você vai pegar a história, a gente não tem uma memória tão grande a respeito dela, afinal de contas, coisas aconteceram quando a gente era recém-nascido ou quando a gente era muito novo. Quando você vai olhar a timeline da internet, ou da internet como um todo, bem rapidamente. Você tem a popularização da internet a partir dos anos 90, com a criação dos navegadores, ou do navegador e depois dos navegadores, a partir do começo dos anos 90. Você tem uma popularização muito grande disso e um boom violento a partir de 96 para 97, com várias empresas de tecnologia sendo criadas graças a essa evolução. Essa evolução ela vem acompanhada do seguinte: não é só a criação de muitas empresas de tecnologia. Você tem um avanço da velocidade da conexão de internet, que é um ponto importante. Você tem a democratização, se é que é essa palavra correta, mas você tem a popularização do computador pessoal também no começo dos anos 90. Então veja só como é que juntam muitas coisas. Popularização do computador, aumento perceptível da velocidade da internet, empresas sendo criadas, empresas digitais ou empresas de internet sendo criadas aos montes durante essa segunda metade da década de 90. Chegou até 99, você vai ver, por exemplo, empresas fazendo IPO com pouquíssimo faturamento ou sem faturamento,
mas poxa, tinha uma expectativa que ia ser uma empresa gigante, ia ser um negócio absurdo, etc. Muitos downloads, muita gente utilizando, etc. Assim, uma apoteose, né? Um negócio absurdo. E aí, cara, o maluco é que muita gente ficou milionária nessa história, porque foi fazendo IPO, etc. Muita gente, cara, tinha gente recebendo proposta de fazer IPO sem ter conseguido abrir. E veja, naquela época era essencial abrir o seu próprio escritório. O cara não tinha nem botado móvel no escritório, já tinha propostas, né, de bancos, etc., para fazer o IPO daquela empresa. A empresa mal existia, já tinha gente batendo na porta para tentar fazer a IPO dessas empresas de tecnologia. Farra, festa, dinheiro, né, dinheiro a rodo, liquidez absurda. Chegou no começo dos anos 2000, você tem um efeito cascata, que é o quê? A recessão no Japão. O Japão era um ator coadjuvante extremamente importante até aquele momento da indústria de tecnologia nos Estados Unidos. Então, você tem esse crash, essa recessão importante ali no Japão, e isso gera um pânico absurdo no mercado americano, e aí você tem um crash, né? Então, as empresas caem absurdamente, a bolsa dos Estados Unidos, no caso a Nasdaq, ela cai de um jeito absurdo, ela vinha batendo recorde atrás de recorde, ela cai como nunca, e aí você vê uma quebradeira, né? São quase 50% da indústria desapareceu, foi fulminada nessa crise, e aí você tem um problema gigantesco que é esse hiato que eu falei, que você pegar de 2000 para 2001, tem agravantes, né? Então, por exemplo, 2001 a gente teve o 11 de setembro, então tem agravantes dentro da história que fizeram com que a recuperação de mercado ela fosse mais lenta, né? A recuperação dessa indústria fosse um pouco mais lenta naquela época. Beleza. Como que a gente pega isso e compara com agora? Por que eu trouxe isso como pano de fundo? Porque é importante a gente entender o que aconteceu antes, porque a vida nossa, as histórias, elas são cíclicas. Então, o que aconteceu? A gente viveu um momento, um período de muita liquidez no mercado, muita liquidez mesmo, né, no mercado como um todo. E, cara, investimento pra caramba, vindo em empresas de tecnologia, etc. Afinal de contas, elas vieram ganhando cada vez mais solidez, né, elas aprenderam muito com erros do passado, mas era natural você perceber que, de fato, tinha muita liquidez, muito dinheiro disponível no mercado. Não vou entrar tanto nos aspectos financeiros, mas você vai ver que existia já uma impressão de moeda muito grande pelos bancos centrais de diversos países diferentes, que, enfim, foram trazendo complicações para a gente, e essa complicação virou uma bola de neve que vai estourar, já está estourando, e ela conclui a sua explosão agora para 2023, ao que tudo indica. Mas beleza, o que aconteceu? Cara, muito dinheiro, muita liquidez, dinheiro desenfreado, o pessoal vai contratando, vai enchendo máquina, etc. Porque o dinheiro é meio que finito, né? Você precisa mais de dinheiro, você vai no fundo, pega dinheiro, cresce e tal. Enfim, e entrou nesses ciclos, né? Nesses ciclos contínuos aí de contratação e tudo mais. Beleza, o que aconteceu para piorar? Chegou a pandemia. Com a pandemia, tudo fechou, né? Lockdown, etc., tudo fechou. Então, os investidores fizeram o quê? Cara, eu preciso manter meu dinheiro, preciso preservar meu dinheiro em algum lugar. E esse lugar é o único lugar que ainda está funcionando. O que estava funcionando, o que continuou funcionando de maneira geral, foi exatamente as empresas de tecnologia. Então, a galera pegou todo aquele dinheiro que saiu de outras indústrias diferentes e socou nas empresas de tecnologia. Só que o que acontece? Quando o mundo vai voltando ao normal, né, o lockdown vai desaparecendo, as pessoas vão voltando à normalidade, esse dinheiro começa a escoar de volta para os investimentos anteriores, que era para onde esses recursos de fato estavam destinados, ou para onde eles seriam destinados de fato, e não foram por uma questão circunstancial. Então, o que acontece? Você vai perceber que, primeiro, muitos acharam que a pandemia ela acelerou comportamentos, isso não é totalmente verdadeiro, na verdade, era uma questão circunstancial. Então, os indicadores que existiam, eles voltaram para os padrões pré-pandemia. Indicadores de faturamento, indicadores comportamentais na internet, uma série de coisas voltaram para a linha de crescimento natural que a gente tinha até antes da pandemia. Então, o que acontece? A quantidade de gente que essa galera contratou já não era mais necessário, porque aquilo que eles estavam esperando se tornou uma frustração, não aconteceu. E para você fazer, o que acontece? Você tem que fazer um ajuste. Se eu não tenho dinheiro suficiente no caixa para suportar essas empresas, para suportar esse monte de contratação, eu não tenho como manter essas contratações no longo prazo, porque agora eu estou vivendo um momento de vacas magras. Repara para você ver. Venda de iPhone desacelerando, né, as vendas da Apple desacelerando, Google diminuindo consistentemente faturamento, sua receita, Facebook despencando receita por outros motivos também, mas despencando receita, etc. O que você tem que fazer? Você tem que corrigir.
você tem que fazer correção. Então, em parte, o que acontece é o seguinte, diminuiu demais o dinheiro disponível, e como diminuiu demais o dinheiro disponível, você tem que preservar a caixa. E a gente sabe que folha A é um dos maré, pontos a mais maré caros. caiu e a galera tá nua, resumindo. Basicamente é isso. Então, quem tá em situação mais delicada, não necessariamente em situação delicada, mas quem sabe que o mercado vai ser bastante difícil, árido, né, nos próximos anos, e esse ano já foi um pouco mais difícil, ano que vem ainda vai ser muito difícil, entendeu que precisa economizar caixa para manter a empresa viva. Ele não quer sofrer o que aconteceu nos anos 2000, que metade das empresas, 47%, se não estou enganado, das empresas desapareceu. Eles querem manter a empresa viva, né? Então, para manter a empresa viva, você precisa realmente dar uma enxugada grande né, de custos que você tem. E custo com pessoas, de fato, é o custo mais alto que a gente tem numa empresa. Então, cara, no fim do dia, esses caras eles estão fazendo esse movimento de correção muito por causa disso, né? Foi um erro de cálculo, foi uma festa, né? Uma festa muito grande com dinheiro, com liquidez, né? Enorme, absurda que tinha. Muitos achando aí que seria muito fácil gastar e depois pegar mais e mais dinheiro no mercado, mais e mais dinheiro, fazer IPO e dinheiro para cá e para lá. E o jogo, né? O vento mudou de direção e agora eles estão fazendo essas grandes correções. Se você for perceber, a gente tem mais de 210, assim, pegando aquilo que a gente chama de Big Techs, né, ou a gente chama de FANG, né, são as 5 maiores, as top 5 empresas, a gente está falando de Amazon, Apple, Netflix, Facebook, Google. Se você pega essas empresas, né, que a gente chama de Big Techs, né, são as Big Five que a gente vai chamar, pega os unicórnios e pega as principais startups que a gente conhece, mapeadas, elas já demitiram mais de 210 mil pessoas só em 2022. 210 mil pessoas, para quem não faz ideia do que isso significa, seria o mesmo que a gente falar assim, que da noite para o dia fechou um Facebook, fechou um Google, fechou uma Apple, é como se essas empresas tivessem desaparecido do mapa completamente, se você for somar a quantidade de pessoas demitidas. Né? Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago que é essa quantidade de demissões. Você tem, por exemplo, um derretimento enorme dessas empresas na bolsa, e a gente sabe que se essas empresas elas perdem valor de mercado, né, isso significa também que elas perdem dinheiro, né, ou seja, elas ficam com maior dificuldade, né, de manobra, então elas, de novo, precisam preservar a caixa, né, precisam manter o caixa da empresa saudável, e, de novo, aí vem mais um ponto importante, uma parte do caixa livre, né, para movimentação que essas empresas têm depende da quantidade de funcionários pelo seguinte, existe uma prática nos Estados Unidos muito comum, aqui no Brasil também já tem uma jurisprudência muito boa e tem crescido, que é o seguinte, é uma prática positiva, mas no momento desse você precisa fazer esse ajuste mesmo. O que acontece? Você premia os funcionários com um negócio como se fossem ações da empresa, né? O equivalente a ações da empresa, mas o equivalente é em dinheiro. Você não dá as ações para a pessoa, mas você dá a premiação monetária, financeira, em cima daquelas ações que esse cara poderia ter. E aí, cara, isso você trava o caixa da empresa, porque se você tem que pagar esses funcionários, né, que você contratou com essa compensação, com essa bonificação, essa premiação, você tem que pagar esses caras. Então você congela, né, você cristaliza parte do seu caixa dessa forma. Então também uma outra razão para essas empresas estarem demitidas é justamente por isso, porque se elas continuassem nesse caminho, né, o caixa descendo, elas iam ter mais a pagar do que elas de fato teriam em caixa disponível. Então esse é um Resumindo, elas outro... não são Estado e só o Estado consegue trabalhar no vermelho por muito tempo, né? Exatamente, mais ou menos por aí. Então, assim, no frigir dos ovos, cara, eles acharam que tinha, né, as empresas de tecnologia estavam achando que tinha dinheiro de sobra e, na verdade, houve essa virada. E aí, de novo, a gente tem vários fatores aí na equação que parecem muito com os anos 2000. A gente não tem um 11 de setembro, mas a gente tem guerra na Ucrânia. A gente tem os lockdowns muito grandes que ainda permanecem, agora estão Na China. afrouxando na China. Você tem a ameaça da China a Taiwan. Taiwan é o único lugar onde fabricam um tipo de microchip que não fabrica em nenhum outro lugar. Então você tem uma série de aspectos que também são muito únicos, né, de circunstância, que muito dificilmente se repetem, eventos que muito dificilmente vão se repetir, que também estão na história. Né? Então você tem
um momento de vaca magra, né, um momento de panic sell no mercado, onde as empresas elas se desidratam absurdamente na bolsa, você tem um início de demissão em massa, aí você tem uma guerra, você tem problemas de distribuição, e agora a gente tem um outro problema que é a recessão. Se eu não estou enganado, foi a BlackRock que falou, né? BlackRock, tipo assim, tem um comunicado deles falando que haverá uma recessão forte em 2023 e que os mecanismos utilizados no passado para resolver problemas de recessão não funcionarão em 2023 para resolver essa recessão específica. Então não adianta os bancos centrais comprarem dívida de empresa Emitir ou mais comprar moeda não vai funcionar. não tem como emitir. Se você fizer isso, vai piorar a situação. Então, eles estão trazendo para a gente que aquilo que foi utilizado no passado não tem como se você fizer de novo, você vai piorar o problema e não resolver, como talvez alguns tenham expectativa. Então, assim, de novo, veja, tudo é cíclico. Não significa que a gente está vivendo agora veio o apocalipse, acabou, vamos correr para as montanhas. Não é bem isso que a gente está falando, que eu estou querendo dizer, e eu também não estou aqui para advogar o fim dos tempos. Na verdade, o ponto é, olha, a gente está vivendo um período a gente está entrando num período, já entramos, né, num período de vacas magras. Então, cara, cuida melhor do seu dinheiro. Você que está trabalhando numa empresa de tecnologia, não sai saltando de galho em galho desavisadamente. Toma muito mais cuidado na hora de tomar uma decisão de mudar de empresa. Avalia se essa empresa ela está bem, se ela está com caixa, se ela está saudável, etc. Antes de fazer um movimento muito brusco. Né? Diminua os seus gastos, tenta juntar um pouquinho mais de dinheiro, a inflação vai continuar forte, a taxa de juros vai continuar alta. Isso significa que os negócios vão ter mais dificuldade de tomar dinheiro emprestado e, por consequência, honrar os seus compromissos. Então a gente vai viver uma época um pouco mais enxuta. Então, se o mundo vai estar mais difícil, e veja, no caso de tecnologia especificamente falando, cara, qual que é o problema? A maior parte do dinheiro que é investido em tecnologia vem dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos entram numa numa recessão muito forte, isso vai afetar o mercado de tecnologia no mundo todo, né? Não só preços, né? Não só preços, mas também a estabilidade dessas empresas. Então, de novo, né, todo cuidado é pouco, né? Eu não estou falando que a gente tem que, nossa, vou agora ficar dentro de uma caverna, não é isso. É só a gente ter um pouco mais de cuidado, a gente estar um pouco mais precavido. A maioria, como eu estava falando antes, a maioria não viveu o que aconteceu nos anos 2000 ou não sentiu o impacto necessariamente em si, porque ainda era muito jovem ou tinha acabado de nascer, etc., ou muito novo, não tinha ainda consciência. Hoje é adulto, hoje, né, no mercado de trabalho, então vai ter uma primeira grande experiência, se é que já não passou uma experiência muito ruim, quando a gente teve no Dilma II, né, que a gente passou um problema muito grave no Brasil, uma crise econômica muito forte. Se você não tiver atenção, você pode sofrer de novo um problema semelhante ou até pior no ano de 2023, sobretudo na indústria de tecnologia. Para finalizar, tá? Aqui chega para nossa última pergunta nesse aqui, dá um contexto geral. Você é um cara que vem falando muito dos pequenos furtos, né? Essa coisa da Califórnia, como a Califórnia e o Vale do Silício vem se esculhambando aí com esses furtos, principalmente em São Francisco, que é um local que tem acontecido muito isso, e se colocando na eleição do Lula, né? Porque também você falou claramente, temos que nos preparar para 2024, 2026, né? Como é que a gente faz aí o plano B? Como é que tu vê aí a eleição do Lula como empreendedor, né? A eleição do Lula, o momento atual, o momento americano, né? Porque a gente acaba copiando muita coisa de lá, né? Seja o bom, seja o ruim, dos Sim, Estados até as Unidos. A gente crises acaba... políticas, cara, é até engraçado. Tipo assim, você copia o que acontece lá, parece que acontece aqui depois. É tipo uma 2 anos, né? segunda onda. 2 anos, né? 2 anos depois. É até curioso. É igual, por exemplo, o fenômeno que aconteceu com Donald Trump e Joe Biden aconteceu de forma semelhante. Muitos Bolsonaro e aspectos, né? Lula. Muitas coisas parecidas com Bolsonaro e Lula aqui, por exemplo. A mesma coisa com Bolsonaro, Lula ou Bolsonaro Haddad em 18, referente a 2016, a Trump Sim. e Hillary. Vamos lá, vou tentar. Como que eu posso. Deixa eu concatenar isso de uma forma simples. Eu acredito que quem tenha escolhido deliberadamente o Lula, a maioria das pessoas que escolheu o Lula sem ser por uma razão ideológica, ou porque acredita nele, ou porque gosta, ou qualquer coisa do tipo, que tem muita gente assim, falando especificamente das pessoas de mercado, talvez elas tivessem a expectativa que Lula repetisse o seu primeiro governo.
O que para mim está cada vez mais claro, posso estar enganado, tomara que sim, mas o que para mim está cada vez mais claro é que ele está repetindo muito mais o Dilma 2, né, o segundo mandato da Dilma, do que o seu próprio primeiro mandato. Por que que isso é perigoso? Quando a gente trabalha com uma, entre aspas, aquela nova matriz econômica que a Dilma trouxe, com essa teoria monetária moderna, por exemplo, né, que na prática em muito o que eles estão trazendo, ou essa emissão de dívida, né, tipo, essa PEC extremamente gorda, né, que vai passar, ou me parece que vai passar agora na Câmara dos Deputados, não sei se vai passar, mas se passar é um problema grande para a gente, porque é dívida. Isso vai manter juro alto, isso vai manter dólar alto, isso vai manter inflação alta, e a gente já sabe a receita disso, né? O que acontece quando a gente tem uma receita dessa, né? Então, se continuar dessa forma e se de fato for esse o caminho que a gente vai ter pela frente, que a gente vai enfrentar pela frente, eu não consigo enxergar, e eu posso estar errado, tomara que eu esteja errado, mas eu não consigo enxergar um destino diferente do que aconteceu no próprio governo Dilma. Não dá para enxergar um futuro diferente do que aquilo que a gente viu acontecendo no governo Dilma. Então me causa preocupação. Eu, enquanto empreendedor, me preocupo bastante nesse sentido, porque, de novo, são vacas magras. É difícil você operar um negócio, você está ali, né, honrando seus compromissos, você está ali cuidando das coisas para acontecer da melhor forma possível. Eu tenho responsabilidade aqui, eu tenho muita gente trabalhando, muita gente, né, a gente tem aqui quase 30 pessoas trabalhando aqui, então, poxa, eu tenho uma responsabilidade grande em cima dessas pessoas, né, que têm seus salários para receber, que têm, né, o seu dinheiro para receber aqui, que dependem do negócio, que sustentam sua família com isso. Então, me causa preocupação, né, sem dúvida nenhuma. Então, assim, é difícil. A gente está se preparando para o pior, né? A gente se prepara para o pior e espera o melhor. É difícil esperar o melhor, dado aquilo racionalmente que a gente está vendo se desenhar aí no cenário. Então, de novo, sem querer aqui ser um torcedor, né? Obviamente, eu torço para o Brasil se dar super bem, sempre. Eu quero que o Brasil cresça, que o Brasil aconteça. Esse é o meu desejo enquanto cidadão, aquela relação de amor e ódio. Quero que o Brasil dê super certo, eu quero que o Brasil funcione. O Brasil está sempre jogando contra a sua população, né? Eu li uma frase que é verdade, para mim me parece verdade, eu não sei se de fato foi o Paulo Guedes que falou isso, mas enfim, tem uma frase que foi falada que é a seguinte: político é capaz até de matar o povo para voltar ou para permanecer no poder ou qualquer coisa do tipo. E de fato, muitas vezes a gente vê isso, né? Às vezes mata o povo de fome ou gera crises absurdas em troca de estar no poder. E é isso que me preocupa no final do dia. Porque quem sofre é o povo, quem sofre são as pessoas mais simples, as pessoas com menos condição, porque dólar alto, inflação alta e juro alto é pobreza. Ponto. É isso, é pobreza. E qualquer economista, inclusive os economistas que apoiaram a eleição do Lula, como, se eu não estou enganado, o próprio Gustavo Franco, o Meirelles, esses caras já estão falando que se for por esse caminho, que é o caminho que está desenhado, vai dar muito errado. Então, O essa é a pior minha que não era o preocupação. Eu caminho me desenhado, junto a né? eles na. O pior que não era o caminho desenhado, era o caminho que ele falou que ia fazer, né? Isso é que é triste, né? Tipo assim, não tá sendo uma novidade, né? Você pegar todo o desenho dele, ele falou, eu vou fazer o que eu estou fazendo, né? Isso é que é diferente do primeiro governo, né? Porque eu, como vivi lá, eu tinha 22 anos nessa época, então assim, lá no outro governo ele disse, eu vou fazer isso aqui, que assim, você não pode chamar o Lula de incoerente, ele tá dizendo exatamente o que ele falou na campanha que ele faria. Na campanha de 2002, ele falou, vou fazer ajuste fiscal, vou manter teto de gasto, vou manter superávit primário, vou manter plano, segurança econômica, tudo isso ele falou lá em 2002. Agora ele não falou nada disso, ele falou que vai reformar, ia revogar a reforma da trabalhista, ia revogar teto de gasto, ia revogar superávit primário, tudo isso ele falou. O estranho é o pessoal acreditar que ele vai fazer o inverso do que ele disse. Aí de novo, é aquilo que eu vim te falando. No final do dia, cara, tipo, veja, a gente viveu 6 anos importantes no Brasil. A gente passou por 6 anos importantes em termos de reformas, em termos de abertura econômica, novos ventos, sopros muito importantes para o desenvolvimento do país como um todo. Aí entra numa conversa muito mais longa. A gente vai falar de ferrovias, a gente vai falar
pode vir a ser um espetáculo se nada for mudado aí no curso, a parte do saneamento básico, que era um absurdo a gente ter metade praticamente da população sem ter saneamento básico em pleno 2022, e como diria Toguro, né, em 2022 o pessoal não ter saneamento básico, cara, isso é um absurdo. Então, existem correções que foram trazidas e que vão ter benefícios aí longevos por meio desses últimos 6 anos de governo Temer e do governo Bolsonaro, sobretudo no caráter econômico, que a gente ainda vai herdar, a gente vai ter esses benefícios em muito resguardados, em muito protegidos. Isso já é muito positivo. É uma pena que a gente entre num momento desses, né, que era um momento que o Brasil poderia assumir um protagonismo maior, que poderia, enfim, dar um salto, né, nessa questão econômica. E quando eu falo econômica, eu estou dizendo diretamente em mais qualidade de vida para quem mais precisa, eu estou dizendo em mais oportunidade de trabalho, salários melhores, saúde melhor, né, o funcionamento das faculdades básicas muito melhor e com muito mais qualidade para a população. Então, quando eu falo economia, não estou falando do dinheiro, né, uma entidade uma entidade aí qualquer, né, que não é tangível. Não, eu estou falando na ponta mesmo. Ali na ponta você tem benefícios objetivos, você tem melhorias objetivas para as pessoas que de fato mais precisam, né? Aqui na pior das hipóteses, vamos ser muito honestos, né? Se for assim, no pior dos cenários, a gente pega a mala aqui e vai embora, não é isso? A gente talvez consiga fazer isso. Vende o que dá, o que não dá aqui, compra a passagem e vai embora com a família. A gente pode fazer isso no pior dos cenários possíveis, vamos falar assim. Mas a maioria da população não pode. Não consegue. E é essa galera, sobretudo essa galera que mais sente e que mais sofre quando você tem desacertos, desarranjos na política econômica. A gente viu isso, como eu falei, muito forte no governo Dilma, e o que não me surpreende tanto, mas me confirma, é que, na verdade, o Lula me parece, então, que ele tinha uma influência, de fato, muito grande nos dois governos, né, nos primeiros 4 anos e depois nos 2 anos da Dilma. Ele, de fato, ele tinha um poder muito grande na governabilidade, né, da Dilma. Tanto é que ele está repetindo e trazendo nomes que trabalharam com a Dilma, está trazendo pessoas do círculo daquele governo, está trazendo de volta para agora. Então, na minha cabeça, ou pelo menos no meu entendimento, na verdade, isso mostra que o Lula, de fato, ele tinha um papel de protagonismo nos 2 governos Dilma também, não só nos seus 8 anos, mas nos 2 governos Dilma, e agora ele está tentando fazer uma continuação. É como se a gente estivesse entrando num Dilma 3. E aí isso de fato me preocupa bastante. E, de novo, sem entrar aqui nas questões, nas brigas políticas, nas questões, nessas conversinhas laterais, não é esse o ponto aqui. Falando em termos sérios, se for conversar com qualquer economista normal, com qualquer pessoa normal, pode ser um cara mais progressista, pode ser um cara mais keynesiano, que seja, não tem problema. Se eu for conversar com qualquer um desses caras, eles vão responder a mesma coisa. Olha, se você trabalhar sem responsabilidade fiscal, vai dar errado. E o que a gente está vendo é isso, a gente está vendo aqui uma construção sem responsabilidade fiscal. E, de novo, quem vai pagar essa conta é a gente, né? Mais impostos, e tem esse detalhe, né? Também tem aumento de impostos. Aumento de impostos significa mais desemprego. Então, existe uma revogação que deve acontecer, né, em termos de decretos que traziam mais competitividade no âmbito fiscal, por exemplo, no setor de jogos, de games, né, de jogos eletrônicos, de games. Você tem outras indústrias também que eles devem revogar, então você tem aumento de impostos, você vai ter aumento de impostos na gasolina, e isso é péssimo para a logística, etc., aumenta o preço de tudo. Você tem essa questão que eles falaram de abrasileirar o preço da gasolina, sei lá o que eles querem fazer com isso. Você tem outras coisas que eles estão trazendo aí para a mesa que, de novo, trazem bastante preocupação. Então, de novo, o cenário que a gente tem para frente cautela. Cautela. Não só no setor de tecnologia, mas cautela. Agora, cara, deixa eu só fechar com um outro aspecto, se for possível. Falamos esse monte de coisa. Nossa, e agora? O que a gente faz? Né? Tudo errado, junta a mala, vamos embora. Eu tenho uma outra perspectiva também, né? A gente fala muito dos pontos negativos que são importantes para a gente delimitar, desenhar o que a gente deve fazer para frente, mas tem um ponto aqui que eu queria chamar a atenção. Apesar disso, existem oportunidades. Existe a oportunidade da gente educar melhor as pessoas a respeito de economia, existe a oportunidade da gente construir negócios mais fortes. Os negócios que sobrevivem a intempéries como essa, eles saem muito mais fortes.
Então, se adaptar o seu negócio para momentos de adversidade, isso traz muitos ensinamentos para a gente. Então, eu acredito que muitos de nós, sabendo como foi o passado recente, não se esquecendo desse retrovisor que existe aí, se a gente for cuidadoso, se a gente trabalhar com essa precaução, os negócios eles vão continuar aí vivos, né? Eles vão sobreviver aí a esse momento de turbulência e vão sair desse momento mais fortes do que eles entraram. Então, existe sim oportunidade. O Brasil é um país espetacular, o Brasil ele tem um monte de coisas legais, o Brasil ele tem oportunidades em diversas indústrias, nichos, né, verticais diferentes. Tem como sim a gente fazer muitas coisas positivas pelo país, tem como a gente trazer coisas positivas nas nossas especificidades, eu aqui na minha área de tecnologia, os outros nas suas outras respectivas áreas. Então, o que eu diria aqui nesse sentido é assim, olha, não desista de fazer aquilo que você está fazendo, não abdique daquilo que você está fazendo. É claro, tenha mais cuidado, seja mais precavido, cuide mais dos passos que você vai dar, porque a gente tem aí um cenário que pode ser mais difícil aí para frente, mas não desista de fazer algo legal, de construir algo bacana. Poxa, eu estou aqui apostando, cara, apostei tudo na Pingback, tudo, né? Minha reputação, minhas economias, tudo está aqui nessa empresa, nesse negócio. Então, eu quero que ele dê certo, eu quero muito que ele traga prosperidade para as pessoas que estão junto comigo aqui nessa jornada. E eu não posso simplesmente jogar tudo para o alto, desistir e ir embora, porque a gente está passando por uma intempérie, por um momento difícil. Se você for fazer uma conta rápida, e aí fechando, se você for fazer uma conta rápida, a gente acaba, na nossa vida, a gente vai acabar sendo governado muito mais, se não, né, a maioria absoluta, por pessoas que a gente não gosta ou que a gente não tem, na sua maior parte, um alinhamento de ideias e de valores. E a gente precisa construir a nossa vida, construir legado, construir nosso patrimônio, o futuro dos nossos filhos, etc. A gente precisa construir isso ainda assim, apesar de. Então, seja o cara que eu gosto, seja o cara que eu não gosto, o fato eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar entregando valor, eu preciso buscar os caminhos, os meios para fazer isso acontecer da melhor maneira. Então, o meu papel aqui na Pingback, o meu papel enquanto empreendedor, o meu papel enquanto ali postando ali as minhas coisas nas redes sociais é esse, trazer, obviamente, essa dose de realidade que é importante, mas, de novo, continuar prosseguir aqui, perseverando no caminho, para que mais pessoas possam usufruir, né, das conquistas, do crescimento, né, daquilo que for feito não só pela Pingback em si, mas também daquilo que eu possa contribuir enquanto conhecimento e experiência com os outros aí na internet. Então, de novo, o conhecimento ele tem que ser livre, né? Essa é uma defesa importante aqui que eu faço. O conhecimento ele tem que ser livre, o acesso à informação ele precisa ser livre a todos, porque isso traz poder para as pessoas. E enquanto Pingback, enquanto eu, pessoa física, vou continuar defendendo isso enquanto me for permitido. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Esteja do lado de quem vende lenço. Senhoras e senhores, esse foi o podcast Instituto Mises Brasil. Para conhecer o Matt, coloca lá @euSouMatt no Instagram, você acha facilmente. Para quem quer me acompanhar, @RodrigueSaraiva-Marinho. Para quem quer acompanhar o Pingback, @Pingback. Também no Instagram, acho que é hoje um meio de comunicação maior. Matt, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal.